De volta para, a partir de agora, conversar ao vivo, em áudio e vídeo, com o candidato à Prefeitura de Goiânia pela Unidade Popular, Fábio Júnior. Candidato, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Prazer ter você com a gente aqui. Fábio, eu vou começar perguntando sobre, primeiro, quem é você, né? Quem é o Fábio Júnior? Me parece que o senhor não disputou a eleição antes, pelo menos eu não me lembro. Acho que para prefeito certamente não deve ser a primeira eleição que o senhor disputa. Então, quem é o senhor? Qual é um mini currículo, digamos, para que os nossos ouvintes, os eleitores, o conheçam? E a Unidade Popular, que também é uma novidade, a primeira eleição que o partido disputa, a UP, Unidade Popular. Fábio. Bom, vamos lá então. Eu sou estudante da Universidade Federal, faço graduação no curso de Ciências Econômicas, né? Economia. Sou motorista de aplicativo, já tinha inscrição há mais tempo nos programas de aplicativo, contudo, esse ano eu acabei começando a trabalhar mais, né? Para dar uma complementada na renda. E eu tenho uma tradição, né, uma passagem pelo movimento estudantil e pela luta por moradia. Ajudei lá em 2015 na construção do movimento dos trabalhadores sem teto aqui em Goiânia. Atualmente ajudo o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, né? Tem propostas semelhantes no sentido de discutir a reforma urbana da cidade, o direito à habitação, o direito aos serviços públicos e a Unidade Popular, que é o partido que eu faço parte desde o final de 2015, né? Ajudei no processo de legalização, foi para os terminais coletar assinaturas, pedir o apoio da população. Aqui em Goiânia a gente coletou mais de 10 mil apoios para conseguir legalizar o partido. É o último partido que conseguiu seu registro, é um partido que é composto principalmente por movimentos sociais. Aí existem diversos movimentos sociais que compõem, desde essa questão da pauta da reforma urbana, do direito à habitação, moradia, até o movimento de mulheres, que geralmente está nas lutas pela expansão do direito à creche, pela defesa de casas de acolhida nas cidades, que possam ajudar as mulheres que sofrem violência doméstica. O próprio movimento estudantil tem lutado bastante nesse último período contra os cortes que o governo federal tem tentado emplacar na educação, e o movimento sindical. E, enfim, também tem tido uma larga tarefa nesse último período, porque a retirada de direitos ela tem sido algo que só tem aumentado, né? Chegando agora essa questão da reforma administrativa que pode, inclusive, atacar bastante o serviço público. Então, a Unidade Popular era composta por todos esses movimentos e ela tenta dar uma roupagem nova para a esquerda, que no Brasil anda meio afastada do que a gente chama de trabalho de base, né? Anda meio afastado das periferias, anda afastado do contato com o povo, porque ao longo desses anos de governo houve um afastamento dos partidos que entraram nessa via eleitoral e acabaram se ocupando muito do parlamento das pessoas que mais necessitam, né? Então, se a gente pega hoje... Fábio, desculpa, Celeste, só uma dúvida aqui. A coleta de assinaturas começou quando e foi concluída com a criação do partido? Em quanto tempo? Sim, a coleta de assinaturas, a primeira começou em 2015, 2014, mas houve a reforma eleitoral que mudou as regras, né? E diante da mudança de regras, a gente teve que reiniciar. Uhum. Então, a gente reiniciou em 2016 e concluiu em 2018, setembro de 2018. Só para ter uma noção, né, Celede, porque tem outros partidos tantos aí tentando buscar as assinaturas, e a Unidade Popular conseguiu aí, então, em 2, 3 anos, né, porque saiu mesmo o registro em 2019, né? Isso foi em 2 anos, né? Houve 2 anos. uma morosidade por parte da Justiça Eleitoral em conseguir analisar o nosso pedido, né? Sim. Inclusive, bastante diferente do partido do Bolsonaro, onde eles deram até algumas decisões favoráveis a coletar assinaturas online, muito rápido. Com a gente sabe que não aconteceria. Mas não saiu também o partido que... ainda, né? Celede, sim. Não, eu queria entender o seguinte, Fábio, a Unidade Popular, eu queria entender de onde veio esse partido político, porque a
a agenda que você apresenta, ela não é diferente da agenda dos partidos de esquerda, né? São movimentos, se associar mais aos movimentos populares, trabalhar por melhoria de educação, de moradia, toda essa pauta, e ela é uma pauta comum da esquerda. Eu queria entender de onde vocês surgiram, qual que é a diferença entre vocês e outros partidos de esquerda, caso do PCB ou do PSOL, né, para ficar são mais à esquerda ainda. Certo. Então, essa articulação para legalizar o partido, ela surge de 2013. Então, em 2013, tem os protestos em todo o país contra o aumento da passagem de ônibus, que acabam se transformando em protestos em defesa de serviços públicos, na nossa opinião. Só que os protestos de 2013, eles acabaram sendo, vamos dizer assim, direcionados principalmente pela Rede Globo e por outros agentes para pautas diversas, né? Então, houve uma entrada de pautas de todos os lados, de todos os agentes tentaram colocar pautas para o movimento, e acabou que houve uma polarização das manifestações. A gente representou um setor dessas manifestações que era crítico ao governo do PT, mas que enxergava uma saída que fosse à esquerda, não à direita, do que, enfim, acabou se realizando, né? A Unidade Popular, então, ela se diferencia nessa relação. A gente era oposição ao governo PT, a gente não era favorável às políticas que a presidente vinha implementando no sentido de favorecer o grande empresariado, os banqueiros, e a gente entendia a necessidade de construir uma alternativa, porque a oposição ao PT, na época, e, enfim, os partidos que existem até hoje, eles são tanto quanto focados especificamente na academia. O nosso principal movimento na época, e hoje também, é o movimento de luta nos bairros. Então, a nossa alternativa mais concreta, e o que a gente coloca hoje, é a organização popular através dos bairros, através de associações, através da própria organização do movimento nos bairros. Então, a gente acredita que a construção de uma forma mais democrática de cidade e a construção de um verdadeiro poder popular, ela passa pela organização da população em seu local de moradia, de atuação, né, de trabalho, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde 2013, iniciando o processo de legalização do partido em 14, 15, tendo que recuar por conta da reforma eleitoral e reiniciando em 2016. Então, vocês são fruto da manifestação de 2013? Sim. Assim como o MBL pela direita, que nasceu a partir das manifestações de 2013, vocês pela esquerda? Sim, exatamente. E vocês têm, entre os membros do partido, vocês são todos novos, você é jovem, começou pelo movimento estudantil, ainda é estudante, sua estreia na política partidária, as lideranças locais e nacionais, elas são como você ou tem oriundos de outros partidos de esquerda? A gente tem principalmente pessoas oriundas de movimentos que existiam na época da ditadura, então pessoas que já estão mais idosas e juventude. Então, no geral, são pessoas mais idosas, pessoas abaixo dos 30 ou na faixa dos 30 para baixo. Assim. Então, eles pertenceram a quais grupos políticos na época da ditadura e mesmo depois da redemocratização? Principalmente o movimento revolucionário 8 de outubro, que foi um dos maiores, que teve maior presença no embate à ditadura, que acabou indo para o MDB, depois teve várias divisões e a maioria das pessoas acabaram se afastando das mobilizações das lutas, né? Alguns acompanharam... Como MR8. Alguns acompanharam a construção do PT, outros ficaram à parte mesmo. Então, muitos deles participaram da construção da Unidade Popular, porque não viam nenhuma via possível para a esquerda no Brasil que não fosse um novo partido. Vocês hoje estão organizados em quantos estados? Hoje a gente está organizado em 20 estados de 21. A gente está terminando o processo de consolidação em mais um estado. Só que, do ponto de vista de contatos, a gente já tem todos mesmo. Esse período eleitoral está sendo bastante útil para a gente expandir o nosso trabalho
E a gente pretende sair desse processo eleitoral com um diretório organizado na maioria dos estados, assim, na quase totalidade, né? A gente entende a Vocês disputam a eleição em quantas capitais? A gente está com candidaturas em 7 capitais. Na maioria das outras capitais, a gente está apoiando as frentes de esquerda, ou candidaturas do PSOL, ou candidaturas do PT e até do PCdoB, dependendo da situação política local. Mas a gente tem feito um esforço para a esquerda ser significativa nas eleições, né? E ter algum poder de intervenção no próximo período, até para enfrentar o crescimento que a gente enxerga de uma extrema-direita, que é mais agressiva, mais totalitária, né? Que quer, enfim, se infiltrar nos espaços públicos e agir de maneira mais autoritária com os movimentos sociais e com a população mais periférica, na nossa opinião. O que vocês esperam, Fábio, do processo eleitoral em Goiânia? Em Goiás, vocês disputam em alguma cidade além de Goiânia? Não, a gente disputa só em Goiânia mesmo. Tá, e o que vocês esperam desse processo eleitoral? A gente espera levar um debate, inclusive a gente vinha conversando bastante com a Maria Esther, da Rede, porque o nosso debate é bem similar com o dela, assim, é um debate sobre para quem a cidade é construída, né? Como a cidade acaba se consolidando e como a gente pode demonstrar para a população que a cidade pode ser mais democrática, que ela pode ser mais acessível. E a gente pretende promover esse debate, tentar atingir o máximo de pessoas nesse primeiro processo eleitoral. A gente sabe que, por serem nomes novos na política, por ter um baixo financiamento de campanha, porque a gente vai contar quase exclusivamente só com o fundo eleitoral, a gente sabe que o nosso poder de intervenção na eleição ele não vai ser tão grande quanto vai ser dos partidos tradicionais que já têm relação com grandes grupos econômicos e que recebem financiamento muito alto, né? Então a gente sabe que o nosso poder de fogo ainda é baixo, comparado a outros partidos, mas a gente pretende fazer tanto o debate que a gente promove, quanto os movimentos que constroem a unidade popular, tentar crescer nesse processo para a gente conseguir ter mais poder de intervenção na cidade, né? A gente entende que a intervenção na cidade ela não se dá apenas no período eleitoral, embora seja um período fundamental, mas ela se dá também construindo as associações de bairro, construindo os movimentos populares, tendo um papel que seja um papel importante no dia a dia da população, até porque é dessa maneira que a gente consegue construir algo que a população identifique como não permanente, né, mas assim algo sério com ela, né? Não é só aparecendo de 4 em 4 anos. Vocês estão construindo um partido de esquerda no momento da história brasileira em que há um movimento forte da direita, especialmente pelos liderados do presidente Jair Bolsonaro, de criminalizar os partidos de esquerda e, em especial, os chamados comunistas. Não é um momento muito difícil para defender bandeiras de esquerda? Vocês não correm até risco de serem agredidos? Vocês não enfrentam isso? Não, assim, eu acho que existe o risco, é claro, porque tem setores dentro do bolsonarismo que atuam no sentido de tentar provocar isso, né, de tentar causar instabilidade com os grupos, para fazer provocações, agir de maneira com que os grupos entrem em conflito. Mas se a gente pegar, por exemplo, o processo de legalização da unidade popular, foi um processo onde a gente entrou em contato com diversas pessoas e o bolsonarismo já estava em ascensão. E diversas pessoas perguntavam para a gente, quando a gente dizia que a gente estava atuando contra os últimos anos de governo petista, contra o período do governo Temer, contra a retirada de direitos, etc. Diversas pessoas achavam que a gente defendia o Bolsonaro, porque a gente tinha um discurso que, de certa maneira, era antissistêmico. E as pessoas enxergavam, e alguns ainda enxergam no discurso do Bolsonaro, um discurso antissistêmico. Então, é aquela mesma coisa do Trump, né? De se colocar fora do sistema e tentar dizer que
ele representa algo que está fora do que já estava dado, quando, na verdade, tanto Trump quanto Bolsonaro, na verdade, representa algo pior do que já estava dado, né? Não representa algo contra. Então, a gente não tem medo desse embate que poderia acontecer com a população, porque a gente entende que os anseios da população são parecidos com o nosso. Só que elas não conseguem, enfim, traduzir isso da melhor forma possível, e o bolsonarismo, por meio de um arcabouço conservador, despolitizante, ele conseguiu traduzir esses sentimentos em sentimentos de ódio, de certa forma, de perseguição a grupos minoritários, de ódio a categorias específicas, e a gente tenta colocar como alternativa para isso, quando a gente conversa com o povo, propostas que são mais consistentes, né? Explicar como as coisas funcionam, o que a gente pode fazer, chamar as pessoas para se organizarem com a gente ou se organizarem em sua localidade e entrar em contato com a gente, para a gente tentar construir uma rede e um tipo de política que seja diferente. Assim, eu acho que a gente não pode acreditar que todo mundo que elegeu no Bolsonaro é um fascista, porque, enfim, se a gente acreditar nesse tipo de coisa, a gente vai estar isolado, porque foi a maioria dos brasileiros, né? Então a gente tem que manter um diálogo aberto com essas pessoas, e é lógico que a gente tem que tentar evitar o contato com essas pessoas que querem provocar algum tipo de instabilidade, de desconforto com a esquerda, enfim, porque realmente existem muitas pessoas agressivas, embora a gente analise que sejam casos minoritários, assim, dentro desse aspecto do bolsonarismo. Rubens. Fábio, só uma última questão assim da minha parte. As candidaturas normalmente da esquerda, né, de partidos da extrema esquerda ou da esquerda, e não da centro-esquerda, acabam tendo discursos muito conceituais e um pouco afastados, na minha visão, dos problemas reais da população. É claro que os conceitos são importantes, mas você não acha que talvez a candidatura devesse também focar nos problemas em si, nas possíveis soluções para aquilo que na rotina mesmo das pessoas incomoda e que são questões? Sim, entendi. Olha, eu acredito realmente que trabalhar o tema da reforma urbana é trabalhar com problemas bem concretos da população, e assim, eu posso explicar melhor por quê, de maneira mais sintética. É a forma como a cidade é organizada que é distribuído os serviços públicos dentro da cidade. E isso, quando a gente está conversando com feirantes, com pessoas nas ruas, nos terminais, porque a gente ainda faz esse tipo de atividade, as pessoas costumam entender que, pelo fato de existir especulação imobiliária, pelo fato de empresas, grandes empresários, enfim, controlarem áreas vazias mais para o centro da cidade, isso joga a população mais pobre para a periferia e exclui ela de uma série de serviços. E a prefeitura costuma argumentar que não tem recurso suficiente para expandir sua quantidade de serviços para o restante da população. Então, o que a gente coloca principalmente, por exemplo, a regularização das áreas irregulares aqui dentro de Goiânia. A gente pega um setor, por exemplo, como Nova Esperança, onde existem mais de 1.000 residências e poucas centenas estão regulares, estão com escrituração. Então, poucas pessoas nesse setor pagam IPTU. Isso se repete pela maioria da cidade, com relação a pelo menos uma faixa residencial dentro do bairro. Então, existe dentro da própria cidade uma vasta gama de faixas dentro dos bairros de pessoas que não estão regulares na sua residência e que se o município regularizasse a sua situação, arrecadaria mais IPTU e conseguiria expandir mais os serviços públicos. Então, eu acredito que isso é compreensível, inclusive porque é uma discussão, enfim, que eu consegui me aprofundar, mas pela primeira vez não foi nem com um acadêmico, foi com um feirante. O feirante estava conversando com o feirante não tinha casa, e ele estava reclamando. Ele falou: olha, eu queria muito pagar IPTU, porque eu queria ter o título da minha casa. Eu acho que para nenhuma pessoa que é pobre não ter o título da casa é algo positivo, porque a gente precisa para várias coisas, para comprovar onde a gente mora, a gente não tem. E, infelizmente, os caras não fazem isso mesmo sendo bom para a prefeitura. E por que eles não fazem? Se a gente pegar o caso específico do Nova Esperança, porque todo período eleitoral eles vão lá e dizem que vão regularizar para ganhar voto.
Então, eles fazem isso. Eles vão fazendo lotes de regularização e vão tentando tornar as pessoas dependentes de um tipo de política que devia ser uma política feita de forma macro, vamos dizer assim, uma política que devia ser feita de forma imediata para toda a população, para organizar a cidade. Não devia ser feito dessa forma de loteamento, visando perspectivas eleitorais, né? Então, eu acho que isso é concreto e na hora de conversar com a população, a gente tem que usar dos mecanismos possíveis para se tornar compreensível. Mas realmente eu acho que não é muito difícil de ser compreendido. É isso, Fábio. Obrigado aqui pela entrevista, a disponibilidade de conversar com a gente. A gente, claro, vai retomar, né, a conversa ao longo dessa campanha. Obrigado pela presença aqui hoje e bom trabalho aí. Tá, obrigado a vocês pelo convite, obrigado aos ouvintes aí que acompanharam e estamos à disposição aí. A ideia é justamente trazer um debate, né, um debate que a gente considera mais, assim, que entra mais nas raízes dos problemas aqui da nossa cidade, que tenta enfrentar os problemas com especulação imobiliária, enfim, com os setores que realmente acabam prejudicando a nossa população mais pobre. E qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigado, Fábio Júnior, candidato da UP, Unidade Popular, aqui no Manhã Sagres. Destaques à íntegra da entrevista você confere acessando o sagresonline.com.br.